Boa noite, sejam muito bem-vindas, enfermeiras. Bem-vinda ao podcast Enfermeira 7K. Boa noite a todos, é uma alegria muito grande estar aqui para eu falar com vocês algo que interessa demais a todas as enfermeiras. E o que eu tô falando aqui, né? Então, qual foi o tema de hoje? Aliás, o tema de hoje foi um tema que vocês que solicitaram. Então, tanto aqui do nosso canal do Instagram, quanto do nosso canal da outra rede social, e eu acabei recebendo algumas notificações. Fernanda, aborda um pouco sobre quais áreas da enfermagem que realmente eu posso atingir a tão sonhada renda de até R$7.000 por mês. Então, quem ainda nunca sonhou com essa meta, levanta a mão, porque eu aposto que todo mundo que tá aí já sonhou com essa meta. Então, aqui nesse podcast, a gente vai discutir estratégias para os enfermeiros ganharem até R$7.000 por mês, com um só emprego, e posso falar para vocês, mesmo com pouco tempo de formado. Então é possível eu chegar aos 7.000 mesmo com pouco tempo de formado? Sim, é possível sim. Aliás, a gente tem casos dentro daqui da jornada Enfermeira 7K. E um dos casos, por sinal, olha, eu vou falar para vocês. O que eu mais quero, o nosso tema é Enfermeira 7K. E uma das pessoas que chegaram lá, nada contra, mas é um enfermeiro. E o que eu mais quero são vocês mulheres chegando lá. Mais uma vez a gente mostra que o nosso país, apesar da enfermagem ser 85% enfermeiras, o nosso país, muitas vezes a gente vê o homem sendo muito mais valorizado do que a mulher. Então o que eu quero é que vocês, todos da enfermagem, homens e mulheres, mas eu quero ver as mulheres chegando lá na sua tão sonhada vaga de 7K, mesmo com pouco tempo de experiência. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Fernanda Minenelli, eu sou enfermeira de formação, eu estou na enfermagem há praticamente 20 anos, esse ano eu faço 19 de formada, mas eu já tinha ali um período em estágio na enfermagem e durante muito tempo, chegando até a gerência de enfermagem, eu pude perceber que as pessoas chegavam para processo seletivo, eu era entrevistadora, eu queria muito ajudar essas pessoas a conquistar a vaga, mas eu percebia que elas não sabiam nada de processo seletivo, elas só focavam na parte técnica. E aí muitas vezes colocava a perder toda aquela oportunidade, não entendendo o seu perfil e tudo mais. Então, por conta disso, o Enfermeira 7K surgiu. É um momento onde vocês, enfermeiras, vão ter a possibilidade de eu ensinar para vocês a minha metodologia e transformar vocês no enfermeiro que eu procuro. Então, para quem não me conhece, gente, me procura na rede social, não só aqui no Insta via Academia da Saúde, mas procura também no LinkedIn, vocês vão ver a minha trajetória profissional, vocês vão ver que realmente eu sou gerente de enfermagem e que realmente uma das coisas que eu mais vejo são que as pessoas não sabem se posicionar em processo seletivo. E é muito triste você ver uma oportunidade sendo desperdiçada por falta de experiência em processo. Então, muito prazer. Tô aqui para ajudar vocês a chegarem nessa vaga de 7K, mesmo com pouco tempo de experiência. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. E aposto, já primeiro vamos fazer um trato aqui. Fiquem à vontade. Para quem tá aqui online, ao vivo, quem tá nas outras redes também pode mandar mensagem. Eu tô aqui com duas faces para eu já ir acompanhando. E para quem for assistir depois, afinal, a live, o podcast, ele fica guardado, né, em todas as nossas redes. Pode me mandar também, que eu vou ter o maior prazer de esclarecer as dúvidas e a gente bater um papo, tá bom? Mas fiquem à vontade para quem estiver ao vivo para já ir perguntando e a gente vai discutindo bastante. Então, eu sei que vocês já devem ter ouvido que para ganhar bem na enfermagem precisa ter anos de experiência ou um currículo que seja impecável. Não é isso? Não. Quantas vezes, tá, dentro daqui da nossa metodologia da ADS, eu escuto as pessoas falando assim, muito legal, Fernanda, tudo isso que você coloca, mas para mim não basta, assim, para mim só um currículo bem feito já é o suficiente para eu conseguir uma vaga.
Sim, gente, currículo é muito importante, eu já discuti, não vou falar sobre isso hoje, tá? Para quem tiver interesse, volta lá nas outras lives ou mais pra frente a gente vai discutir isso de novo. Mas sim, o currículo é muito importante, mas é o que eu falo, ele não é uma chave mestra, ele não vai abrir todas as oportunidades. E isso não é o suficiente para você conquistar uma vaga e também, gente, para vocês conquistarem uma vaga que você fala assim: essa vaga é bacana, essa vaga tem tudo a ver com o meu perfil, essa vaga tá me pagando bem, essa vaga me dá mais benefícios. Então não é o suficiente. A gente precisa de algo muito mais. Então hoje a gente vai desconstruir isso. Eu vou mostrar para vocês que existe sim um caminho para vocês chegarem nessa vaga de 7K. Aliás, eu vou trazer bastante fundamentação para vocês em relação a isso, pesquisa realmente de valores de vagas e tudo mais, e o quanto isso vai ser acessível para todo mundo. Agora eu vou perguntar para quem está online e quem depois assistir, me responda também, para eu entender como que está o conhecimento de vocês. Vocês sabem quais são as vagas na enfermagem mais valorizada, falando para o enfermeiro? E não valorização, assim, eu tô falando de posição que paga realmente bem e reconhece o valor do enfermeiro, do que o enfermeiro faz. Vocês sabem quais são as vagas? Para quem sabe, por favor, me conta. Ou, Fernanda, eu vou chutar, eu acho que essa vaga paga bem. E para quem não sabe, fica comigo, porque hoje nós vamos discutir isso, tá? Quando a gente fala sobre esse tema, né? Então, o que a gente mais quer, hoje quando a gente olha o salário médio do enfermeiro, apesar da gente ter um piso aprovado já há 2 anos, quando a gente olha o salário médio do enfermeiro no Brasil, eu falo de São Paulo, capital, mas quando a gente aborda Brasil no total, a gente está falando de um salário que fica ali em torno de R$ 4.000. Então, quando a gente aborda o salário médio do enfermeiro, né, de R$ 4.000, a partir do momento que eu falo para vocês que a gente tem uma proposta de chegar numa posição de até 7.000, é muito importante, porque a gente está falando de praticamente 2 empregos, jornada dupla. Então, esse tema que eu vou falar hoje vai abordar especialidades da enfermagem que proporcionam melhores remunerações. A gente vai identificar quais são as áreas que estão em alta demanda, porque sim, tiveram modificações com o passar do tempo de áreas muito mais requisitadas e que oferecem salários muito mais competitivos e permitem que você direcione a sua carreira de uma forma muito melhor, muito mais estratégica. Então, assim, não tô aqui prometendo coisas para vocês ou atalhos fáceis, do tipo, faça essa especialização que é certeza que você vai conseguir um salário que vai te pagar 8, 9, 10 mil reais. Mas sim, esse hoje é o salário médio dessa especialidade no Brasil, e se você tem um perfil para isso, acha que tem aptidão para isso, você precisa hoje traçar um plano para sua carreira, para daqui 4, 5 anos você já vai estar colhendo os frutos disso que você traçou. Então, lembra da pergunta do recrutador? O que você espera daqui 4, 5 anos? Quem você quer ser daqui 4, 5 anos? É exatamente isso. Quando a gente fala de áreas que pagam melhor, lugares que pagam melhor, é exatamente isso. É o quanto você vai hoje traçar um plano para daqui 4, 5 anos você estar colhendo esses frutos desse plano. Então, é isso. E isso faz parte da decisão de quando eu mudo o meu mindset aqui e eu quero ser uma enfermeira 7K. Então, vamos lá. Tem um bichinho aqui voando. Conhecer as áreas mais valorizadas vai permitir para que você, enfermeiro, invista em especializações que realmente fazem total diferença no mercado. Isso pode acelerar seu crescimento profissional, então sim, você já sai de um patamar. Se você está num patamar de júnior, você vai para um patamar de pleno, mas você já pode ir para um patamar de pleno especialista e não de um pleno assistencial. E isso vai acelerar o seu crescimento profissional e vai proporcionar a estabilidade financeira que você tanto almeja, que você tanto busca para sua família e levando você a ser uma enfermeira 7K. É exatamente isso que a gente busca aqui junto com você. É traçar
essa rota de agora, porque a gente sabe que não é uma coisa de bate-pronto, não é um McDonald's que eu chego lá no drive-thru e peço um Big Mac, não é bem assim, daqui 5 minutos ele tá na minha mão. Sim, eu tenho que traçar toda a rota da minha carreira para isso. O que geralmente a gente vê, tá? E aí eu até peguei um documento meu aqui para mostrar para vocês exatamente isso. Vocês saem da faculdade hoje, todo mundo sai desesperado, achando que fazer especialização vai abrir todas as portas para vocês. E o que a gente tem visto hoje de mercado? Aquela galera fazendo especialização de 7, 9 meses e saindo com 3 títulos de especialista. Então, assim, eu falo por mim. Eu sou uma pessoa de quase 20 anos de formada e eu tenho 3 especializações e um mestrado, né? Um MBA e um mestrado. Isso eu tô falando no decorrer dos meus 20 anos de carreira. E aí a gente tá falando de pessoas que não têm 1 ano de formado e já tem 3 títulos porque ele resolveu fazer uma especialização que te traz 3 títulos. E aí eu pergunto, devolvo para vocês. É realmente especialista? Quando a gente fala especialista, é aquela pessoa que detém todo o conhecimento técnico-científico naquela área. É aquela pessoa que é referência na área. Então, sair com um título de especialização realmente é isso? Não sei. Vamos discutir. Então, no final, a gente não é especialista em nada. Com 7, 9 meses, com 3 títulos, né? Geralmente UTI, pronto-socorro adulto, pronto-socorro infantil, ou UTI pediátrica, alguma coisa assim. No final, você tem uma noção de cuidados emergenciais para paciente, tanto adulto quanto pediátrico, mas você não é especialista naquele assunto, porque você não teve nem tempo de entrar nisso. Outra coisa, gente, quando a gente sai da faculdade, a gente não tem nem maturidade ainda para isso. Então, antes que eu fale para vocês, que eu vou falar no final da live, tá? Vou falar no final aqui do nosso podcast. Quais são as áreas mais remuneradas? Não vamos escolher simplesmente pela remuneração, mas vamos entender se faz sentido pra gente. Se fizer, ótimo, tem várias opções aqui. Com certeza uma vai se encaixar para você. Mas a gente precisa traçar um plano para isso. E, inclusive, escolher qual é o lugar que a gente vai querer estudar, se realmente é um lugar que vai te trazer um título de especialista real. Porque depois não adianta falar, eu tô aqui fazendo especialização, mas o professor nunca vem, eu faço o trabalho de qualquer jeito, tá tudo bem e tudo mais. Então, quando a gente fala de ser especialista, além do conteúdo técnico robusto, tá? A gente está falando de ter uma postura como tal. Então, isso não se você não tem uma postura preparada para isso ou não está apto para se preparar para isso, você não é um enfermeiro 7K ainda. Mas pode ser. Eu vou dar 3 exemplos de pessoas que conviveram comigo. E aí eu tô mudando os nomes até para preservar um pouquinho, porque tem muita gente que acaba assistindo. Mas vamos lá. Eu tinha uma enfermeira, vou colocar o nome como Maria, que ela, após se especializar em enfermagem obstétrica, ela passou a atuar num hospital muito mais especializado, porque ela sempre quis fazer obstetrícia, e hoje ela recebe quase R$9.000 por mês no seu plantão ali de 36 horas semanais. Um outro enfermeiro, vou colocar o nome de João, não é João, é um enfermeiro também. Ele especializou em auditoria, ele já estava há muito tempo em unidade de internação e atualmente como enfermeiro auditor júnior, ele tem uma base salarial de quase 8 mil também, um pouco mais acima de 7. E uma outra enfermeira que depois daquele período, sabe aquele período que ficou todo mundo trancafiado dentro de casa? Eu não, eu trabalhei lá no hospital, na linha de frente. Mas se teve uma coisa que ficou ali de moda e tudo mais, e que foi muito bacana e que eles entenderam que funciona muito em paciente em sepse, paciente grave, é a ECMO. E aí com isso aumentou pra caramba o mercado de enfermeiro perfusionista. Então a Carla, que é uma outra enfermeira, ela resolveu especializar em perfusão. Naquela época ela falou, nossa, eu gostei, eu gosto de paciente crítico, e aí eu gosto que com isso eu trabalho meio que por job, cada hora eu tô num lugar.
E aí, essa enfermeira se especializou em perfusão. E babem, gente, o salário médio do enfermeiro perfusionista, até porque ele ganha muito em relação a trabalho, criticidade, número de horas que ele fica ali no paciente, mas ele chega a ser mais de 10 mil reais por mês. Então, eu já estou contando aqui para vocês algumas áreas que são muito bem remuneradas, mas é claro que pra gente chegar lá, a gente precisa ter muito bem esse perfil estabelecido e traçar uma rota. E aí aposto que, como vocês estão muito quietinhos, né, aí do outro lado, não estão me mandando pergunta e eu tô me sentindo bem sozinha e solitária, então pelo menos um oi, boa noite, alguém pode me mandar por aí, mas aposto que vocês estão do outro lado falando assim, Fernanda, mas deixa eu ver aqui, eu sou recém-formada e não tenho experiência nessas áreas. E aí, me conta, o que você, com seus 18, 19 anos aí de experiência, em atuar em hospital, em centro cirúrgico, em UTI, em unidade, em unidades especializadas, o que você vê como isso? Eu como uma recém-formada. Boa noite, Kelly. Ai, que bom que alguém tá falando comigo, fico feliz. Vamos lá, gente. Muitas especializações oferecem programas voltados para profissionais do início de carreira. Então, não tem essa de não ter experiência ou ter experiência. Eu posso sim fazer. Às vezes, a falta de experiência técnica faz com que você não consiga imaginar algumas situações. Boa noite, Josi. Obrigada. Não faz a gente imaginar algumas situações. Mas não tem problema, eu posso sim fazer. O que não dá é a gente fechar numa especialização simplesmente porque ela tá na moda, ou porque ela paga bem, ou por qualquer outra situação que acaba não te agregando e não batendo lá no coração. Então, a demanda por especialistas é sempre muito mais alta e ela abre espaço para novos profissionais. Tem muita gente que hoje em dia se candidata, tá vendo lá na GUP, no LinkedIn, uma vaga para enfermeira especialista e fala assim, eu vou procurar aqui uma especialização, achamos especialização em tal lugar. Então, eu vou colocar que eu tô cursando, se eu passar, eu entro na especialização. Então, gente, tomem muito cuidado, porque nesse momento, a gente vai buscar perfis esperados para um especialista. Lembra que eu falei? O especialista, ele não é só o conhecimento técnico, mas ele tem um perfil, ele precisa ser referência na área. Então, a gente busca esse perfil. Então, muito cuidado com isso. Isso, às vezes, eu tenho visto das pessoas fazendo. Eu vou colocar que tá cursando, porque se eu passar, aí eu entro efetivamente. Então, cuidado, porque você não é ainda. Tá? Você nem começou, você nem assistiu aula, então não é porque tá matriculado, né? Parece eu que vou na academia, faço matrícula e acho que eu já emagreci, não é bem por aí, né? Mas é mais ou menos isso. E aí, aposto que vai ter muita gente que vai falar assim, tá bom, Fernanda, mas eu não tô trabalhando ainda na enfermagem, essas especializações, elas são caras e elas são demoradas. Por isso que eu resolvi fazer aquela de 7, 9 meses e sair com 3 diplomas. Beleza, essa escolha é sua, tá? Então é o que eu falo, nós somos responsáveis pelas escolhas que a gente tem. E às vezes, realmente, eu lembro que a minha primeira especialização, eu fiz uma especialização que era o que cabia no meu bolso, tá? Na época, e era o que dava para eu fazer também em relação a tempo e tudo mais. O que ela me agregou? Zero. O que ela adicionou na minha vida? Zero também. Porque naquele momento eu não tinha nem maturidade. Posso falar para vocês que a primeira especialização que eu fiz foi um MBA de gestão. E eu não tinha a menor maturidade para isso. E também não tinha dinheiro para pagar esses MBAs de gestão carésimos aí que a gente vê no mercado, que todo mundo fala, eu quero fazer no tal lugar, tal lugar, tal lugar. Não tinha essa grana. Então eu peguei um lugar baratinho, perto de casa, que era o caminho do meu plantão da UTI até a minha casa, era a cada 15 dias, à noite eu conseguia fazer. Mas, o que ela me adicionou? Hoje eu posso colocar no meu currículo que eu tenho. Mas, caso contrário, assim, além disso, eu não me lembro de nada que eu tenha aprendido. Então, sim, existem especializações mais caras, nem todas que são as super caras são as melhores, não, dá pra gente buscar sim um meio termo, e
Mas assim, o que eu peço para vocês é que não faça essas que saem com um monte de diploma em pouco tempo, porque senão vocês não vão saber nada. É um curso rápido, é um curso muito mais de aprimoramento do que de especialização. Então, o que você precisa pensar é o seguinte: você consegue se esforçar para isso? Isso é uma prioridade para você? Essa resposta não sou eu que tenho que dar para você, é você. No meu primeiro momento, na minha época, eu não conseguia e depois eu consegui. Então, assim, eu esperei o meu momento certo. Então, essa resposta não sou eu que dou para vocês, é exatamente vocês que precisam dar para vocês mesmos. Então, é um momento para mim. Dá para eu fazer? Esse dinheiro eu vou apertar um pouquinho, ele é importante para mim? Por quê, gente? Avalie o retorno financeiro. Você só vai ter a certeza que dali 3, 4, 5 anos você vai estar com esse salário que a gente vai discutir aqui, das áreas que mais pagam bem, dos que são melhores, exatamente se você souber traçar um plano adequado, souber pesquisar a vaga adequada e souber se especializar da forma correta também. Então, pense no investimento, pensa no retorno financeiro. Não dá agora? Quando dá? Não dá para empurrar muito e querer que o retorno venha rápido. Não dá para eu querer que daqui 3 anos eu esteja no mesmo patamar que o meu amigo que começou investindo hoje na carreira dele. Então é isso que não dá. E eu não vou investir e eu quero o mesmo resultado. Então é isso que vocês precisam avaliar. Tá? Então, posso agora? Então eu vou agora. É isso que vocês vão ter que ver. E aí, outra questão que geralmente... Boa noite, Jairo. Outra questão que geralmente as pessoas me falam. Fernanda, eu não tenho tempo para trabalhar e estudar. Eu tenho filho, eu sou casada, eu também. Um pouco antes da live aqui, eu estava fazendo lição de casa com meu filho e tinha chegado do meu trabalho. Então, é exatamente isso. Eu também tenho meu trabalho, eu também tenho meu filho, eu também sou casada, mas eu acabei de terminar o meu mestrado. Gente, realmente tempo hoje em dia, ele é algo muito, mas muito precioso, tá? Isso é um fato. Realmente tempo é precioso pra gente. Só que existem cursos de modalidades, bacana, a Raquel entrando também, de modalidades flexíveis, que incluem ensino à distância. Eu vou falar que a minha maior parte do que eu fiz até hoje não foi ensino à distância. O meu mestrado, quando eu comecei, naquele período que as aulas estavam todas online, o meu mestrado, o início, eu peguei ele à distância. Foi a única coisa na vida que eu fiz à distância. Então aproveita agora essa oportunidade, aproveita que a gente está super avançado em relação a ensino à distância. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia estar aqui, fazendo um podcast, discutindo cada um, sei lá em que parte do país que tá. Isso é super legal e a gente aproveita isso. Então aproveita o ensino à distância, muitos são aulas gravadas que você pode fazer no seu melhor momento e aí com isso você consegue conciliar o trabalho e o estudo. Se eu não tenho 1 hora do meu dia para eu estudar, que eu tenha meia, é melhor eu investir meia hora do meu dia em mim e aí o meu objetivo lá na frente, eu começo a puxar ele cada vez mais para perto de mim do que eu esperar eu ter lá 1 hora, 2 horas por dia para eu poder estudar. Então, pensa nisso, gente. Vamos lá. Se a gente tem um objetivo e muitas vezes a gente compara com outra pessoa, fulano consegue, por que eu não consigo? Exatamente isso. Eu preciso ter o mesmo nível de esforço. Às vezes eu vou ter que sim preferenciar a questão financeira para eu pagar esse curso, eu vou ter que preferenciar o meu tempo. Eu lembro que quando eu me formei, eu já contei isso para vocês, que quando eu me formei, eu tinha passado num concurso público, né, federal. E aí, eu lembro que eu passei no concurso e lembro que passei também como que é o nome, gente? Num aprimoramento. Já vou ver, Josi. Lembro que eu passei no aprimoramento. E aí o pessoal da minha faculdade falou assim: ai, Fernanda, é sorte. Como que você passou? Sorte não, meu bem. Enquanto tá todo mundo se divertindo no final de semana, indo pra praia, piscina, festas e tudo mais, eu tava engolindo livro, né? Eu tava estudando muito. Eu lembro que eu comprava aqueles livros de concursos, o Bizu e tudo mais,
E eu estudava demais em cima dele. Eu fazia estatística da qual era as áreas que eu ia melhor e pior. E a que eu ia pior, eu voltava para o meu livro para eu estudar, porque não existia internet, não tinha chat GPT para me ajudar. Então era dessa forma. E mesmo assim, gente, mesmo passando, eu demorei muito tempo para ser chamada. E aí eu tive que investir muito em processo seletivo e demorei bastante para conseguir o meu emprego. Então é isso, não dá pra gente esperar um resultado se a gente não tiver um esforço e não tiver que sacrificar alguma coisa nossa. A Josi tá falando aqui que ela tem especialização em onco, pós em UTI, mas tem pouco tempo como enfermeira na clínica médica. Para se tornar uma especialista tem que estar trabalhando, a prática leva à perfeição. Sim, Josi, principalmente, a gente tem duas pós sem atuar na área igual motorista, tem carta e não dirige. Tá desempregada no momento. Você não tá na clínica médica? Eu tinha entendido que você tava na clínica médica. Olha, é mais ou menos isso, tá? Após. Por isso que quando eu falo, às vezes a gente acaba gastando dinheiro à toa, saindo fazendo pós indiscriminadamente. E da mesma forma que a gente acaba, quando a gente faz o processo seletivo, a gente sai fazendo um monte de candidatura à torta à direita. Então a gente sai atirando para todos os lados. Deixa eu fazer várias pós para, de uma certa forma, alguém me chamar. Não é? É mais ou menos isso. Em alguma área aí me chama. Só que, gente, às vezes é melhor eu focar em algo que o meu perfil faz muito mais sentido. Eu vou dar um exemplo, Josi. Eu era enfermeira de UTI, tá? A minha maior parte da assistência foi dentro da UTI. Só que oncologia nunca foi meu forte. Então, assim, supondo, eu não faria Fernanda, com o meu perfil, eu não faria uma pós em onco. Por mais que eu me dedique aos pacientes e por mais que eu tenha esses pacientes dentro da terapia intensiva, não era o perfil que mais me agradava. Então, mesmo que o mercado faça sentido, para mim não faz. E aí eu sei que eu não vou fazer isso com total afinco, assim, do meu coração. Então, é exatamente isso. Às vezes a gente vai fazer uma especialização porque a gente está numa área e que é importante que a gente faça e tá tudo bem, tá? Mas a gente precisa entender realmente se a gente tem perfil para isso. Porque senão, gente, vocês vão fazer por fazer, logo, logo vocês vão estar fora dessa área e vocês vão estar buscando outras coisas por ali. Ela gosta de oncologia, então ótimo, excelente, excelente. Olha, o Enzo entrou, gente. O Enzo é um estudante de enfermagem que eu conheço desde que nasceu, por sinal. Boa noite, Enzo. Então, você gosta de onco? Então, vamos investir em onco. A complementação da terapia intensiva é legal, principalmente se você está falando de paciente grave, mas quando a gente pensa em oncologia e terapia intensiva, são quase vias separadas, né? Principalmente quando a gente fala de toda a terminalidade e tudo mais. Boa noite, Enzo. Então é isso. Então o que a gente tem que pensar na especialização, eu acho que é muito importante. Eu lembro quando eu era pequenininha, meu pai brinca, sei lá, gente, devia ter uns 5 anos, tá? Que eu falava assim pra ele, dentista dá dinheiro? Na época tinha um dentista lá, ele já se aposentou, que era dos meus pais iam e tal, era tudo particular, né? Não tinha esses planos odontológicos, né? E aí meu pai falava, então eu vou ser dentista porque eu quero te dar uma caminhonete. Enfim, gente, virei enfermeira, nunca consegui dar uma caminhonete pro meu pai, nem de Hot Wheels. Mas é muito legal a gente ter em mente. Eu acho que não dá só pra gente falar que a gente vai escolher a nossa especialização só por amor, né? A gente precisa de algo que dê pra gente um significado financeiro e que a gente consiga trabalhar também, porque a gente gosta muito, mas ter a cabeça tranquila de que a gente está conseguindo dar o nosso melhor para nossa família, porque quando a gente busca realmente uma área, quando a gente busca investimento financeiro, é exatamente isso. O que a gente mais quer é ter um convênio médico legal para a família, trabalhar às vezes um pouco mais próximo, é ter alguns benefícios, é ter um salário legal, é ter um plano de carreira bacana. Então, é isso que a gente tem que olhar, é além disso. E aí, Josi, até aproveitando os seus comentários, a gente pode falar que você tem uma especialização e a gente também pode falar que vocês são especialistas. E para isso,
Eu resgatei agora há pouco, ó, o meu certificado. Um dos meus certificados é que é o meu certificado de especialista, que eu falo tanto para vocês do controle de infecção, e é exatamente isso. Então tá aqui. Aproveitei até, tava dando uma olhada no meu histórico aqui, tem um erro de português digitado. Eu falei, nossa, nunca tinha visto, isso faz tanto tempo. Ó, esse daqui foi de 2012. E vou falar para vocês, quando eu saí da terapia intensiva e fui para o controle de infecção, eu era uma enfermeira que era especialista em terapia intensiva, como todas as maiorias ali das enfermeiras de terapia intensiva, atuava ali, mas eu não era supondo uma referência. Então, muitas vezes nós somos especialistas por termos especialização, mas não significa que você é aquela mega referência. Mas quando eu fui para o controle de infecção, eu fui em 2010, tá? Julho de 2010. E ó, eu fui tirar o meu título de especialista em março de 2012. Então, eu entrei na especialização em abril de 2011. Então, um ano depois, eu fui entender se realmente era aquilo que eu queria. E a partir do momento que eu virei ali especialista, dependendo da área que você é especializada, então muitas vezes na oncologia você consegue isso sendo navegadora, nos hospitais como controle de infecção, como enfermeira auditora, como enfermeira obstetra, como enfermeira de terapia nutricional, enfermeira da pele, você vira referência. Então, além de ser especialista, você é uma referência naquela instituição em relação àquilo, onde você cria os protocolos, gerencia os protocolos, ensina os recém-formados e tudo mais. E isso faz com que você comece a ter um aumento, então, tanto de carreira quanto de salário, e é onde a gente fala de upgrades de carreira, mas fazer uma carreira horizontal, o que é muito legal, que é uma carreira especializada. Hoje a gente vê muito isso. Então, esse ano já teve a regulamentação do enfermeiro navegador, que é um enfermeiro mega especializado, onde ele faz a navegação dos pacientes oncológicos. É uma excelente área. Então, o que é bacana, gente, que eu vou abordar com vocês aqui, essas áreas que eu vou passar para vocês, na maioria das vezes, além da especialização, a gente entende que você é um especialista ali na área. Então é aquela coisa, né? A infecção tá torando aqui, chama-se CIH. Então você é o especialista nessa área e é você que gerencia esse protocolo e é você que vai resolver isso. Então isso é muito bacana e eu espero que vocês entendam essa diferença e busquem isso. Então por isso que não adianta a gente fazer especialização, que nem sempre a gente vai sair ganhando como aquele especialista que está ali, porque o salário médio, eles buscam o salário médio do todo. Então eu vou falar para vocês, eu fiquei como especialista em controle de infecção por 12 anos na minha vida, até eu ir para gerência. Mas eu fiquei por 12 anos na minha vida, né? Eu cheguei até a gerência do controle de infecção. Então, a gente mistura esses salários médios de todo mundo. Então, não adianta falar, eu vou fazer esse CH hoje e vou ganhar esse salário médio. Não, mas vocês podem ter certeza que vocês vão galgar isso. Então, o que é o erro comum que a gente vê? Escolher só por salário, sem considerar afinidade e aptidão. Vou falar como controle de infecção. Você precisa ter alguns perfis comportamentais. Eu adoro falar do DISC com vocês, mas supondo eu sou um perfil influente. Se eu tenho que ser a chatona do rolê, que eu tenho que falar lá pro pessoal, o pessoal tem que aderir às boas práticas, às boas técnicas, entender a importância para que isso seja bacana para o paciente, ter um perfil influente é legal. Poxa, eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil conforme. Isso também é bacana, supondo num controle de infecção. Por quê? Eu tô falando de uma pessoa que ela vai seguir ali literalmente os protocolos, ela vai ser muito rígida em relação a isso. Então é isso que eu falo, a gente precisa entender qual é o nosso perfil para ver se a gente tem afinidade com isso ou não. Porque senão a gente faz especialização que não serve para nada, pra gente guardar no bolso. Quantas pessoas fazem especialização e falam assim, então, eu fiz, mas eu não fiz o TCC, eu não peguei o certificado até hoje. Exatamente por isso, porque você entendeu que isso não era para você. E aí você desperdiçou tempo e você desperdiçou dinheiro. E aí o pior disso, quando a gente desperdiça o tempo e o dinheiro, aquele nosso objetivo, ele andou mais uns anos para frente, porque agora eu vou ter que pensar o que eu vou querer ser e fazer agora para eu chegar no meu objetivo lá na frente, supondo ser uma enfermeira 7K. Então é isso.
Então, avalie as suas habilidades, os seus interesses, pesquise sobre as demandas de cada área, converse com profissionais, participem de eventos, busque informações. Supondo este mês de março, não sei nem porque eu falei isso, de novembro, vai ter o Congresso Brasileiro de Controle de Infecção. Eu vou estar lá, vai ser lá em Belo Horizonte, tá? Vai ser dia 21, 22 e 23 de novembro. Vou mandar para vocês ali, vou sempre postar alguma coisa legal. Esse congresso acontece a cada 2 anos. Ah, Fernanda, mas você não é mais controladora de infecção, mas eu gosto. É um meio que, assim, mais da metade da minha carreira eu passei. Eu tenho muitos amigos, eu ainda sou uma grande referência, né? Então a gente precisa se transformar em referência. Eu ainda sou uma grande referência na área. Eu gosto de discutir isso e eu vou estar lá para participar. Então é isso, entenda se isso faz sentido para vocês. Participe desses momentos. Entra no LinkedIn, procura. Coloca lá, eu quero ser uma especialista de pele. Digita lá, estomoterapeuta. Deixa eu ver quem que vai aparecer. Começa a seguir as pessoas, entenda se aquele perfil faz sentido para você e tá tudo bem. E é isso que vai sempre te diferenciar. Se você fizer isso hoje, você com certeza já tá um passo à frente do outro enfermeiro que ainda tá pensando no que ele quer ser. Pronto, você já tá um passo à frente. Gente, todos os dias, quando vocês acordarem, tá? Vocês pensem o seguinte: todo ano forma-se 300 mil enfermeiros no Brasil. Eu preciso, pelo menos, estar um passo à frente da metade. Se eu tiver da metade um passo à frente, eu já estou feliz. E é isso. Então, trace alternativas de carreira para que vocês cheguem a um passo à frente. Tá bom? Depois disso, listem as áreas que mais interessam para vocês. Pesquisem sobre especializações disponíveis. Verifique quais são as instituições reconhecidas. Dá uma olhada nessas pessoas referências que vocês vão começar a seguir e entenda onde elas estudaram. Quem sabe isso faça sentido. Se você começar a ver muita similaridade, você fala, poxa, vou esperar um pouquinho. Vou esperar aqui um pouquinho para eu estudar e nesse lugar aqui que é um pouquinho mais caro, mas que eu vejo que tem um retorno melhor, porque as pessoas estão empregadas em lugares melhor também. Então, informe-se, veja se tem pré-requisito, qual é o tempo, qual é o valor financeiro, se dá para você, tenta uma bolsa, tenta um desconto, tenta um parcelamento maior. Se planeja para iniciar a especialização, para alavancar a sua carreira. A sua carreira depende de você. Nunca coloque na instituição que está te contratando a responsabilidade nisso. Se eles puderem te ajudar, maravilha! Oi, Cleide, boa noite, sentindo sua falta. A Raquel gosta de GO, a Raquel sempre fala. Mas nunca coloque essa expectativa nisso. Se eles te ajudarem, excelente, gente. Tem muitos tais que ajudam mesmo. Agora, se não, a responsabilidade é sua. Então, veja quem são as referências. E aí, eu fiz uma pesquisa muito bacana mesmo, tá? Aqui na internet. E é um site até do Ministério, e que abrem outros sites, que ele fala primeiro sobre piso salarial. Então, quase perdeu a live. Depois você assiste... Oxe, peraí, gente, que o negócio voltou aqui. Depois você assiste, Cleide, o comecinho. Falando de piso salarial, né? A gente entendendo, sim, que o nosso piso é baixo e mesmo aprovado, ele ainda não subiu. Então, hoje, um enfermeiro no Brasil ganha em média R$ 4.232 para uma jornada de trabalho em torno de 36 horas semanais, tá? E quando a gente fala de variação, o piso salarial ele pode variar de 4.100 até 7.240, então dependendo da região, formação e tudo mais. Aí eu tô falando, gente, enfermeiros, tá? Genericamente aí falando. Uma coisa que eu achei muito bacana dessa reportagem é no site salário.com.br, tá? Que ele fala um pouco do enfermeiro, fala das principais funções, e uma das coisas que eu falei, meu Deus, olha que bacana, porque eu falo isso todos os dias, quem sabe se alguém vê aqui vai entender, né? Tá escrito que as habilidades necessárias para ser um bom enfermeiro, olha só, ele não
fala de habilidade técnica. É inacreditável, porque a gente fala, a gente já espera isso. Então, eu preciso de empatia e compaixão, eu preciso de comunicação eficaz, eu preciso de tomada de decisão racional, eu preciso de trabalho em equipe, de resiliência e gerenciamento do estresse e conhecimento técnico. Então, lá no final que ele fala do conhecimento técnico, mas olha quantas outras soft skills também ele fala. E isso é muito bacana, ele dá algumas ideias de faculdades de enfermagem e tudo mais. E aí, falando da tabela salarial, ele põe lá a tabela do salário mensal, do salário anual médio do enfermeiro, o salário semanal e o salário hora. É muito importante que vocês, principalmente enfermeiros, entendam o valor do salário hora, porque às vezes a gente acha que a gente está com um upgrade aí de salário, mas que na verdade não, a gente às vezes tem uma carga horária muito maior e aí ele está super diluído. Então, o salário mensal médio é de 4.117, que eu falei para vocês, com média salarial de 4.232, mas chegando aí com o salário hora em torno de R$22 mais ou menos o salário hora. E aí, falando da pesquisa que eu fiz, quando a gente fala diária, é claro que isso é o valor ali mais pro máximo que a gente está falando, mas hoje uma das áreas mais bem remuneradas ou melhores remuneradas é o enfermeiro de estratégia de saúde da família, porque a gente entende que muitas vezes o enfermeiro ele é quem assume um cuidado muito mais integrado ali, protocolar, com atendimento ao paciente, com prescrição, protocolo de exames, avaliação de exames, avaliação de medicamento e prescrição de medicamentos protocolados. Então, hoje, um salário de enfermeiro de PSF está em torno de R$11.000 no Brasil. Muito bacana, isso é muito legal, porque se tem uma coisa que funciona assim no Brasil é a saúde pública, então isso é muito bom. Quando a gente fala de enfermeiro sanitarista, que aí a gente tem uma quantidade de vagas bem menor, uma disponibilidade menor também gira em torno de R$10.000. Aí, como eu comentei com vocês, do enfermeiro perfusionista, isso cresceu demais, tá? Pós aquele período de infestação daquela doença que não iremos comentar aqui, mas sim, o título de perfusionista cresceu muito. A gente via muitos enfermeiros, inclusive que trabalhavam com nefrologia, indo para essa área de perfusionista exatamente porque tem uma similaridade, ele já tinha uma destreza com maquinários e sim, você acaba tendo um valor financeiro muito maior. Então, o enfermeiro perfusionista, o salário médio é em torno de R$10.100. Quando a gente fala de pediatria, então um enfermeiro voltado para a pediatria, tanto em hospitais especializados, clínicas especializadas com pediatria, como a gente também fala de saúde pública, onde se contrata muitos enfermeiros especializados em pediatria, o salário médio é de R$8.000, R$8.500. O mesmo salário para o enfermeiro obstetra, e aí a Raquel comentou, eu gosto de GO. Eu lembro, Raquel, que quando eu entrei, né, o meu primeiro emprego CLT, que eu era enfermeira, comentei com vocês, era da Promatre Paulista, né, uma maternidade daqui, eu era enfermeira trainee. Eu, como enfermeira trainee, o meu salário era maior depois do que eu fui para o concurso. Então, realmente, na maternidade, o nosso salário acaba sendo, dependendo da maternidade, você é especialista, o seu salário acaba sendo maior sim, então a obstetrícia é uma área bem valorizada. Uma outra questão super legal da obstetrícia também, eu lembro que quando eu entrei, eu era trainee, mas tinha uma outra enfermeira especialista lá que estava entrando junto comigo, chamava Raquel também, olha só a coincidência, chama Raquel porque ela tá bem, muito bem, obrigada. E hoje eu acompanho muito a Raquel em rede social e a Raquel hoje, ela faz partos humanizados junto com uma equipe de obstetra, então ela também
trabalha, ela é uma enfermagem empreendedora, né? Então ela trabalha ali meio que por conta, mas sempre junto com uma equipe, né? Até para dar um respaldo técnico também para intercorrências, mas isso é muito legal. Então, o quanto, supondo, em algumas áreas a gente consegue trazer a enfermagem como uma enfermagem empreendedora. Você não precisa só ficar ali dentro do hospital. Você pode focar em atendimento em casa, ensinar na amamentação, ensinar na pega. Você pode ajudar no trabalho de parto, né? Todo o seu treinamento ali no pós-parto para a mãe. Então, é uma área muito bacana, de grande crescimento e de um retorno financeiro muito legal também. Outra área legal é nefrologia, então aumentando a complexidade dos pacientes, a gente vê o quanto os pacientes realmente, muitos precisam de terapêutica renal. E a terapêutica renal, para quem não sabe, se for para criança, geralmente é diálise diária, se é adulto, é diálise pelo menos 3 vezes por semana. Então, realmente são centros de diálise que estão sempre cheios, né? Quando tem 1, 2 vagas, é quase que uma disputa. E isso é um campo muito grande para o enfermeiro fazer toda a gestão daquelas salas, tem RDC específica da quantidade de enfermeiros e quantidade de máquinas também. Então, também é uma enfermagem muito bem valorizada, extremamente especializada. Então, gira em torno de R$8.000, R$8.200 o salário médio no Brasil desses enfermeiros. Outra área, mas aí uma área mais administrativa, para quem gosta, é auditoria. Então, enfermeiro auditor, que gira em torno de R$8.000 também. Então, é uma vaga especializada, mas mais administrativa dentro de todas estas. Enfermagem do trabalho, a mesma coisa. E aí, desmistificando um pouco, né, a carreira do enfermagem do trabalho, a gente não tem só enfermagem do trabalho no hospital, gente. A gente tem empresa, a gente tem escola. Esses dias eu fui na escolinha do meu filho, e aí eu vi lá, tem uma enfermaria, fica uma enfermeira lá responsável, ela faz as medicações que são prescritas e que os pais encaminham junto com a prescrição, dá os primeiros socorros, mede uma temperatura. Com isso, gente, além de um salário legal, você é uma enfermeira ali do trabalho, você fica ali atendendo, você pode trabalhar em multinacional, em empresas e tudo mais, você cuida da saúde do colaborador. Além disso, supondo se você trabalhar numa escola, muitas vezes você consegue até a bolsa de estudo para os seus filhos. Então, olha que legal, pensa não além do salário, mas quantos benefícios tem aí pela frente. E aproveitando, não sendo bairrista, mas já sendo bairrista, né, tanto para mim quanto para minha colega, mas enfermeiro de terapia intensiva, então realmente dentro das especializações bem mais assistenciais, o enfermeiro de terapia intensiva ele tem uma boa qualificação, então ele tem um salário médio no Brasil de R$7.500, então é uma boa remuneração pensando num plantão ali de 36 horas. E aí, falando da especialização que eu mais fiquei aí na minha vida, muito mais do que a gestão em si, a gestão eu tô há 10 anos, né, mesmo gestão de controle de infecção hospitalar, mas falando no controle de infecção hospitalar, a gente tem salário aqui em São Paulo de enfermeiro de CCIH que chega a R$10.000 em hospital aqui, tá? Mas é um salário médio entre R$8.000 e R$9.000 para trabalhar de segunda a sexta em horário comercial. Então, também é uma área bem bacana. É claro que dependendo da região, o salário é menor, faz parte, mas é uma questão de trabalho administrativo. Eu já comentei com vocês que quando eu saí da terapia intensiva e fui para o controle de infecção, eu trabalhava 36 horas semanais e tinha o meu salário lá, que era de acordo com o meu valor por hora. E aí, quando eu fui para a CCH, eu fui para trabalhar quantas horas? 36 horas semanais e pelo mesmo salário. Qual era a diferença? Eu sabia que eu ia trabalhar de segunda a sábado, mas que sábado, meio-dia, eu ia embora e eu tinha metade do meu dia e o meu domingo em casa, e isso para mim já foi um grande ganho, né? Foi um momento que, assim, eu já tinha um salário legal, eu era uma enfermeira especialista ali de terapia intensiva, então eu mantive o meu salário de acordo com as minhas horas. Com o tempo, meu salário aumentou, porque aumentou minha carga horária também, foi assim o meu crescimento horizontal, mas foi bacana porque eu já tive um incremento que era o meu descanso, e muitas vezes a gente busca exatamente isso, a gente busca ficar mais perto da nossa família, e foi esse o meu primeiro crescimento dentro da área,
tá? A Cleide falou que vai começar na especialização em instrumentação cirúrgica. Isso é muito legal. Não sei se você sabe, Cleide, se você souber, você me dá um ok. Se você não souber, me fala também. Mas antigamente existia o curso de instrumentação cirúrgica. Mas, com o tempo, esse curso caiu. Então, hoje em dia, a gente precisa ter enfermeiros formados. Isso é muito legal, porque a gente precisa realmente ter todo o conhecimento técnico científico que o enfermeiro tem e que o curso de instrumentação cirúrgica, que era um curso técnico, não tinha. Então, agora, isso como especialização é muito bacana. E aproveitando... e já existem algumas instituições de saúde falando muito sobre uma forma diferente, gente, do enfermeiro. Então, ele é muito mais que um especialista, ele é muito mais que experiência, ele é muito mais que referência, tá? Então, a gente já fala daquele enfermeiro realmente especializado naquela área e atuante, como a gente tem muito nos Estados Unidos, né? Então, quando a gente fala, supondo, de um enfermeiro de terapia intensiva nos Estados Unidos, ali totalmente referenciado, ele não é nem daquele hospital. Ele muitas vezes, ele é um enfermeiro que ele é chamado para atuar naquele hospital, naquele momento, para você trazer mais conhecimento técnico e tudo mais para aquela população de enfermeiros ali. Mas a gente está falando de enfermeiros, supondo, que intubam, a gente está falando de enfermeiro que canula o paciente para passar uma ECMO, a gente está falando de enfermeiro que toca ECMO, a gente está falando de enfermeiro que toca diálise, que passa catéter central e que muitas vezes o médico, e não estou aqui desmerecendo os nossos colegas médicos, muito pelo contrário, mas eu estou falando de visão diferente, isso é muito legal, mas a gente está falando que lá o médico ele é muito mais um prescritor do que qualquer outra coisa, e o enfermeiro ele é muito mais empoderado, e a gente tem visto cada vez mais as instituições buscarem isso, mas a gente precisa estar preparado, tanto técnico quanto comportamental. O Enzo tá aqui comemorando a atenção primária. Eu já entendi, Enzo, que você gosta desse caminho da atenção primária, até porque eu vejo nas suas postagens. E agradeço, Cleide, por você ter comentado aqui de verdade, porque para mim também é muito importante. E eu acho que, assim, eu sempre gostei muito, gente, de dividir um pouco da experiência, porque eu sempre gostei muito que as pessoas dividissem a experiência delas com a gente. É dessa forma que a gente aprende. É uma forma muito mais natural, porque quando alguém tá te contando uma história, você começa a se imaginar e tentar entender que muitas vezes eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês vão falar assim, mas eu não faria isso. Que bom que não. E é essa a diferença dos nossos perfis comportamentais. E é isso que é legal, porque é exatamente isso que a gente busca, pessoas que façam coisas diferentes com situações diferentes. Então é exatamente isso, mas eu acho que isso é legal, principalmente para o recém-formado, porque a gente começa a imaginar cada vez mais as situações e falando, nossa, talvez eu não faria igual a Fernanda, ou nossa, eu não tinha pensado nisso, eu poderia fazer, né? Então isso é muito bacana mesmo. E aí a gente já tá praticamente no fim, tava aqui olhando o tempo, praticamente no fim da nossa live. Obrigada. Gera um impulso gigantesco. É o que eu costumo falar. Sabe, Cleide, que quando eu fui para terapia intensiva do hospital que eu falei para vocês, que eu cresci muito ali na carreira, eu lembro que durante, sei lá, eu tinha uns 5, 6 meses que eu tava lá, e como eles estavam abrindo outras UTIs, vários enfermeiros foram para outros plantões em outras UTIs, e no final, eu no plantão da tarde, eu era a enfermeira mais antiga, com 5, 6 meses. E aí a minha chefe estava contratando um monte de enfermeiros, né, para compor o quadro e tudo mais, e geralmente o plantão da tarde sempre é o plantão que tem gente nova, porque ou a galera quer ir pra noite ou a galera quer ir pra de manhã, então sempre tinha gente. E ela falou pra mim, Fernanda, você treina esses enfermeiros que estão chegando? Eu falei, treino, né, então vamos lá, vou passar aqui o que eu aprendi dos protocolos. E assim foi feito. Aí eu lembro que teve uma vez que eu falei pra ela, olha, fulano, eu acho que não tem perfil, não tá legal e tudo mais. E aí ela falou pra mim assim, você é muito crítica.
E aí eu fiquei pensando, até posso ser mesmo, tá? Mas assim, primeiro que eu acho que a nossa profissão é uma profissão muito séria. E eu não tô pedindo para ninguém ilustrar o paciente, mas a gente precisa, e era uma questão muito comportamental mesmo com o paciente, mas assim, a gente precisa entender muito bem o nosso papel. Depois eu fiquei pensando, aquele enfermeiro lá, ele devia ter uns 10 anos a mais que eu. Eu tinha 2 anos de formada, 2 anos e pouquinho. Não tinha nada, praticamente, assim, de conhecimento, né? Eu tinha vontade. E a vontade não tira, nada tira da gente. Indignação, enquanto a gente se indignar com as coisas, isso vai transformar a gente num excelente profissional. Porque o dia que a gente começar a aceitar as coisas, aí já era, gente. O dia que você falar, não, tá bom, vai, porque se eu discutir não vai dar em nada mesmo, aí já era. E aí eu lembro que eu falei pra ela, eu falei assim, Jô, ó, tô aqui até falando o apelido. Eu tenho contato com ela até hoje. Falei, Jô, é o seguinte, todo mundo tá tendo a mesma oportunidade que eu. E tem muita gente que tem muito mais vivência que eu. Então, por que não aproveitar isso? Então, é isso que eu falo pra vocês. Eu conto muitas histórias pra vocês e não é história pra boi dormir. Essas histórias são reais e eu tenho muito orgulho. E pra mim não tem problema também de falar, porque eu errei bastante, tá? E muitas vezes, até pelo meu perfil influente e pelo meu perfil de Eneagrama tipo 2, para quem não conhecer depois dá um Google e procura lá o que é o Eneagrama e qual é o tipo 2. O tipo 2 é o tipo mais bobo, é aquele que não sabe falar não, é aquele que ajuda todo mundo. Então, às vezes eu vejo coisas que as pessoas vão fazer, eu falo, putz, eu já fiz e deu ruim, deixa eu ajudar. Então, isso faz parte. E de verdade, isso ajuda muito vocês, porque às vezes qualquer insight que eu falo, não é que vocês vão seguir o que eu tô falando, mas vocês vão ter uma ideia de fazer diferente. E aí vocês vão trilhar um caminho diferente. E é esse o meu propósito aqui. Então, como todo final de live, tô eu aqui deixando uma tarefinha para vocês. Então vamos lá, vocês vão listar, eu comentei com vocês aqui algumas áreas que são áreas que pagam melhor, mas vocês precisam entender se faz sentido. Então lista as áreas que eu comentei que mais interessam, pesquisem sobre isso, pesquisem uma especialização legal, entenda qual é o perfil comportamental. Será que se eu for muito dominante para uma ginecologia obstetrícia legal, dá para eu trabalhar? Claro que dá, todos os perfis dá para trabalhar em qualquer lugar, mas às vezes eu vou ter que trabalhar algumas coisas. Então, para um trabalho de parto que às vezes vai demorar 18, 20 horas, uma pessoa que é dominante, ela vai ter um pouquinho mais, né, de impaciência, porque você fala, meu Deus, não nasce, vamos arrancar logo, leva para o centro cirúrgico e faz uma cesárea. Né? Então é mais ou menos isso, né? Eu já tive muitos chefes com esse perfil dominante, então é bem isso. Então é exatamente, dá, mas entenda se é o seu perfil, e se não for e você quer. A semana passada eu conversei isso muito com uma enfermeira que tá aqui junto com a gente no Jornada 7K. É o perfil, você quer, a gente vai trabalhar e tá tudo bem. Lembra da pergunta do recrutador? Qual é o seu ponto forte? Qual é o seu ponto a melhorar? O seu ponto forte você já sabe, o seu ponto a melhorar também. E você vai trabalhar o seu ponto a melhorar para ele se transformar num forte e você chegar no seu objetivo. Obrigada, viu, Jairo? Obrigada, Jairo, Josi, Raquel, muito obrigada. Então é exatamente isso. Então liste as áreas de maior interesse. Pesquisem sobre as especializações disponíveis para vocês. Vejam quais são as instituições bacanas, reconhecidas, que oferecem esse curso legal. Veja o investimento, veja se dá para você agora. Se não der para você agora, veja quando vai dar. Mas você precisa traçar esse plano agora. Gente, vamos aproveitar que o ano tá acabando, né? Assim, chegamos basicamente no último mês útil do ano, porque dezembro tem muita gente aí preocupada em confraternização. Mas vamos pensar, agora é o momento para vocês traçarem o que vocês querem para o ano que vem. Porque o ano que vem vocês vão ter mais 12 meses de possibilidades. Só que não adianta chegar em dezembro do ano que vem e pensar, poxa, eu não fiz nada. Então a gente precisa traçar um plano para isso. Vou falar para vocês que eu nunca imaginei ser gerente.
tá? Mas eu sempre busquei ser referência no que eu fazia. Então, a partir do momento que eu entrei numa área que eu me apaixonei, eu busquei ao máximo ser referência. Então, eu estava em lugares que tinham pessoas referências, eu escrevia trabalho e mandava, quer que seja um pôster para um congresso. Eu mandava, até que um belo dia, para quem já me conhece mais de longa data, que eu vi que um trabalho meu publicado, né, que eu escrevi lá no meio do isolamento social, trabalhando com casos ali, trabalhando, ele foi escolhido como referência da Organização Mundial da Saúde de um guideline do CDC. Então, assim, o guideline voltado, né, do coronavírus, da OMS, uma das referências lá que eles utilizaram é um trabalho meu. Então, é exatamente isso. Ir para a gerência foi consequência. Então foi consequência gerenciar algo que eu já era muito especialista e que eu já trabalhava ali com o pé nas costas, de olho fechado, eu já sabia muito bem trabalhar com primor, mas isso foi uma carreira construída. Então onde eu quis chegar foi aqui, dei um passo a mais, mas eu estava muito sólida aqui. Não tentem burlar processo, gente. O processo é natural. A gente precisa, mas para eu chegar lá, além do meu conhecimento técnico, eu preciso entender se aquilo realmente é para mim. Então agora, como tarefa para vocês, como todas as lives, a gente sempre deixa uma tarefa, faz quem quer. Mas, de novo, não vamos depois reclamar e chorar do leite derramado, que o coleguinha deu um passo para frente e eu não. Ele fez e você não. Ele investiu na carreira dele e você não. Então, vamos lá. Não dá agora? Tudo bem. Eu vou traçar um plano para que isso dê. E quando der, eu vou traçar outro plano para eu chegar lá no meu objetivo final, tá? E se não dá financeiramente, não dá tempo agora para isso, faça networking, entra no LinkedIn, entra no Instagram, procura lá, pessoas que são referências, começa a seguir. Eu conheço um monte de gente na oncologia, aliás, inclusive, se vocês buscarem aí há uns meses atrás, acho que em abril, eu fiz uma live com um enfermeiro mega referência em oncologia. A gente falou sobre carreira, sobre plano de carreira, e é uma pessoa super referência. A gente tem pessoas super referência em acesso, a gente tem pessoas super referência em pele, então busque em obstetrícia, então busque isso. Faça network, entenda o perfil delas e busque então admirar e querer ser, porque aí vocês traçam um objetivo também, e isso é muito importante. Então, enfermeiras e enfermeiros, hoje nós exploramos as áreas da enfermagem que mais oferecem melhores remunerações para vocês. A gente destacou a importância da especialização e do alinhamento. Não vamos sair fazendo um monte de especialização torta direito, porque é dinheiro jogado fora, gente. Pensa muito bem, porque se isso fosse, a gente ia ter um monte de gente que está aqui assistindo, que tem especialização e que ia estar empregado só pela especialização. Então, não é bem por aí, tá? Então, entenda isso, entenda as demandas do mercado. E se você quer ser uma enfermeira 7K, continua seguindo a gente aqui na Academia da Saúde, compartilha esse conteúdo com a sua colega, não vamos guardar, não vamos ser egoístas, a gente só vai buscar o nosso piso salarial melhor, uma condição melhor quando todo mundo for melhor, gente. A gente só vai ter respeito quando a enfermagem se respeitar, e com isso a gente precisa sim compartilhar conhecimento com os nossos colegas e ajudar os nossos colegas também, buscando todo mundo crescimento profissional, e juntos nós vamos construir uma enfermagem muito mais valorizada. Então, quero agradecer vocês, essa live de hoje foi muito gostosa, vocês participaram de novo e eu gosto disso, porque eu não gosto, gente, eu sou influente, eu não gosto de falar sozinha, eu gosto de falar com as pessoas falando comigo, já me basta que eu não consigo nem ver o rostinho, só as fotos. Então é isso, boa noite para quem vai assistir essa live depois também e manda um comentário para mim, me fala qual é a área que você se interessa e qual que você vai listar aí no seu top 1 que você vai buscar, e daqui 2, 3 anos eu tenho certeza que vocês vão estar lá. Então, boa noite, pessoal, tudo de bom, eu vejo vocês na quinta-feira, então quinta-feira a gente tem live de novo aqui no Instagram. Boa noite, tudo de bom.